Desvendados. Frequentemente, ouvimos histórias de sucesso e como a análise de dados pode transformar negócios. Mas hoje, vamos fazer algo diferente. Vamos explorar o outro lado da moeda e entender o que pode dar errado quando as empresas não têm uma área de dados bem estruturada ou, pior ainda, quando ignoram completamente a importância da análise de dados. Você vai ver na prática cases onde o mau uso de dados acabou influenciando em dano para o negócio. Eu sou Guilherme Tavares, CEO do Grupo Tocato, e nesse episódio do Desvendados vamos receber Hannah Castor. Seja bem-vinda à mesa, Hannah. Obrigada, Guilherme. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecer, Rodrigo. Legal. Hannah já deu um spoiler aqui do nosso próximo convidado. Então vem para a mesa, Rodrigo. Prazer em conhecê-los também, Guilherme e Hannah. Meu nome é Rodrigo Tonheri. Eu sou um dos fundadores da Findocs Inteligência Financeira. Também sou professor da FGV e AESP. E ao longo dos últimos 15 anos eu venho participando dos principais projetos de Big Data Analytics, na inteligência artificial aplicada a negócios, sobretudo na vertical financeira, mas em outras verticais também. Então, é sempre um prazer conversar sobre dados, um prazer também estar aqui no Desvendados. Vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Eu tenho certeza que vocês vão trazer muitos cases, muitos insights e muito mais para os nossos ouvintes. Fique conosco até o final e aprenda bastante no dia de hoje. Vai ser um prazer ter vocês conosco aqui no Desvendados. Para iniciar o nosso episódio de hoje, eu gostaria que vocês contassem um caso de mau uso que influenciou em danos para o negócio. Obviamente não precisa abrir qual é o negócio, né, para a gente não expor as empresas aqui, mas vamos trazer um pouco de ensinamento e um pouco de visão daquilo que não funcionou para os nossos ouvintes. Legal, eu tenho uma série de casos, né, já presenciei muita coisa ao longo da minha trajetória. Eu vou começar com um que é do mau uso de dados em si, porque tem o problema também do não uso de dados, né, quando deveria utilizar. Mas do mau uso de dados em si, principalmente se tratando de mercado financeiro ou de qualquer mercado que trabalhe com previsão, com projeção, principalmente projeção numérica, é você considerar o número previsto, o valor target, né, o valor médio, o valor previsto, o mais provável, mas não considerar a distribuição de probabilidade desses valores. Então, isso é extremamente comum no mercado. Então, no mercado financeiro, você projeta o valor mais provável de uma ação, mas não a distribuição deste valor, a distribuição de probabilidade, a dispersão dessa probabilidade. E muitas vezes a decisão que você toma é uma decisão errada. Então, esse é um fator importante, é aplicável ao mercado financeiro, eu vejo muito isso todo dia, mas também em outras áreas, por exemplo, o departamento de compras das empresas. Você tem muitas vezes ali uma projeção de preço para uma determinada mercadoria no momento atual ou no momento futuro, em 2, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes até 12 meses, e muitas vezes essa projeção de valor, esse valor previsto se considera somente aquele valor e não a dispersão desse valor, ou mesmo de valores da inflação e tal. E muitas vezes o departamento de compras que tem que comprar no momento presente, né, uma cota de mercadoria no futuro, acaba fazendo compras de uma maneira errada. Então, resumindo esse meu primeiro ponto, é o não utilizar a dispersão, a incerteza em torno do ponto previsto. No meu caso, assim, eu acho que a minha perspectiva dentro da RACO, ela está muito mais relacionada nesse momento a caminhos tomados. Acontece muito da gente chegar dentro dos clientes e a gente pedir dados, né, resultados, indicadores, entender ali o que está acontecendo, quais são os resultados que vocês estão tendo, vocês estão tomando decisões baseadas em quê, e a gente escutar muito, desculpa a palavra, mas é quase uma intuição, né, as pessoas, gestores, lideranças tomando decisões importantes e decisivas para os seus negócios a partir quase que de uma intuição, de um empirismo, né? Eu aprendi, eu vi, eu tenho experiência, beleza. Então, agora a gente precisa validar
os dados, a gente precisa entender realmente se aquilo que vocês estão fazendo está sendo interessante para o negócio, e muitas vezes o que a gente percebe é que esse empirismo todo, né, essa falta de embasamento está levando os negócios para caminhos errados. Como nós somos uma empresa de inteligência e de estratégia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer esse ajuste de rota, né, entender ali quais são os melhores caminhos, analisar mercado, analisar negócio. A gente entra num processo de análise em que um case, por exemplo, muito específico disso, é um cliente que ele estava ali vendendo serviço e com matrizes químicas em toneladas ali no estoque, analisando dados de mercado e analisando dados de negócio completamente de forma equivocada, e a gente, analisando esse cenário e trazendo essas informações de forma mais estruturada, nós conseguimos desenvolver ali uma estratégia, criar uma estratégia que foi extremamente assertiva. Então, nós conseguimos corrigir a rota, mudar o foco, né? Tivemos que fazer um reposicionamento, mudamos o foco deles para produto, ao invés de serviço. Eles atendem internacionalmente, e por uma questão de ajuste de rota, nós pegamos todo o potencial que eles tinham e colocamos naquilo que realmente o mercado precisava e naquilo que eles estavam, de fato, muito prontos. Eles estavam vendendo serviço porque eles não estavam entendendo que eles tinham uma outra forma de agir. Mas a gente só conseguiu fazer isso, né, e de uma forma super assertiva e de uma forma tão ampla também, porque analisamos os dados. Mas até então, para pensar, eles perderam bastante, né, até a gente chegar e desenvolver todo esse trabalho. Ótimo ponto de vista, pessoal. Eu acho que tanto a não ter dados para analisar ou analisar pela percepção e pelo instinto são erros clássicos e que a gente ainda vê bastante mesmo em indústrias extremamente maduras, né? Indústrias que já vivem análise de dados há mais tempo do que aquelas que estão começando a engatinhar. E eu queria trazer uma provocação para a gente começar a nossa conversa depois do exemplo que vocês trouxeram, que está muito relacionada à dicotomia onde se diz que eu preciso cada vez mais capturar o máximo de dados, porque disseram para mim um dia que dado valeria muito mais do que petróleo, versus a constante mudança que a gente vive em comportamento de consumidor ou em comportamento de mercado. Né? Quanto mais robusto está a minha estratégia de coleta de dados ou de buscar tudo aquilo que eu preciso buscar, menos se torna fácil mudar a rota do Titanic de acordo com as mudanças que o mercado tem trazido para a gente, que tem sido muito mais rápidas, muito mais dinâmicas. Então, como é que vocês veem isso? Como que a falta de uma análise de dados mais dinâmica, mais rápida, que segue o dinamismo do mercado, pode ser atrapalhada por uma estratégia de um banco de dados robusto ou por uma estratégia de uma coleta de dados muito robusta? Bom, basicamente, o fator de coleta de dados é extremamente importante para o processo da análise e da tomada de decisão de forma automatizada. E muitas vezes esse é um passo que é negligenciado pelas empresas. Né? É até um reflexo do comportamento de um analista de dados. Né? O analista de dados, ele quer chegar no resultado, quer chegar na conclusão, quer chegar no insight rápido. Então cria-se um estado de ansiedade que você quer fazer a análise e colocar a coisa para frente. Só que quando você começa a trabalhar em escala, você se depara com o grande volume de dados, a grande diversidade de dados, a grande diversidade de fonte de dados. E muitas vezes quando você começa a colocar isso para dentro de uma maneira desordenada, chega um determinado momento que você se depara com o que se conhece no mercado como o pântano de dados, né? Então, eu presenciei alguns data lakes, os primeiros projetos de data lakes de algumas das grandes empresas brasileiras que acabaram se tornando isso. Ninguém conseguia mais trabalhar dentro desses ambientes. E da mesma forma que uma análise de dados, ela é 80%, 90% você trabalhar em cima da estrutura dos dados, de toda a parte de curadoria, para só 15%, 20% do tempo você realmente aplicar as técnicas sofisticadas e tudo mais e tirar os insights, da mesma forma a gente deve trabalhar num projeto de estruturação de dados de uma companhia. Então, a fase de projeto do pipeline de dados, da engenharia de dados e da curadoria destes dados é extremamente importante para que você consiga
encontrar os dados, né, ter o data lineage, ou seja, a linhagem de dados, ter o catálogo de dados, e ter a questão do fast retrieval, né, ou seja, você conseguir fazer a consulta dos dados de uma maneira muito rápida e eficiente, para que você, inclusive, consiga tomar decisão até em tempo real com base naquele dado. Né? Então, tem uma série de estruturas de bancos de dados, tem um nível de performance muito alto, muito bom, muito rápido, para grandes volumes, né, em alta escala, e que mantém o custo relativamente baixo. Né? Então, por exemplo, banco de dados de grafo, alguns bancos de dados de documento, índice reverso. Então, pensar nisso daí, pensar nesse tipo de estrutura ajuda muito, muito mesmo a empresa ter um bom nível de maturidade em dados. Quando eu paro para pensar nessas duas questões, né, nós temos a questão da robustez, da necessidade de nós ter dados coletados ali dentro de um período que torne a nossa análise consistente, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra questão que é tão importante quanto, que é a gente manter esses dados sempre atualizados, para que a gente consiga fazer uma análise a partir daquilo também que está acontecendo, vendo ali, analisando toda a trajetória, performance, né, de onde que a gente saiu, onde nós chegamos, como que nós chegamos aqui, também para a gente correlacionar com análise de tendências, né, para eu poder analisar onde que o meu negócio, onde que o meu projeto, ele está no sentido de estar alinhado à tendência, a estar pronto, né, se ele está pronto, de repente, para alguma transformação, alguma inovação, eu preciso ter ali dados consistentes que demonstram também como que isso foi construído, né, como que também nós navegamos em tendências até a determinado ponto. Então, duas coisas que são, essas duas questões, né, robustez e, ao mesmo tempo, atualização. O que eu percebo que tem algumas empresas que elas têm ali uma estrutura muito robusta de coleta de dados, mas dados defasados, né? Então, na hora que eu coloco esses dados em correlação àquilo que a gente tem hoje para tomada de decisões em relação a futuro, né? Que a gente sabe que o futuro, se a gente faz uma previsão, mas se a gente de fato vai conseguir acertar, aí depende de uma série de fatores. Mas aí, se eu tenho dados defasados, né, que estão ali com buracos, com um sistema não necessariamente tão complexo, no sentido de com os apontamentos exatos, com análises que realmente a gente consiga visualizar todo o sistema, naturalmente eu vou ter problema na hora de desenhar sistemas estratégicos, né? Porque assim, eu estou me baseando em um sistema de dados com furos, com buracos, ou não tão robusto, ou não tão atualizado. Consequentemente, eu estou gerando análise e estou gerando ali sistemas estratégicos que vão me direcionar para um caminho talvez errado. Então, dados não bem estruturados, dados não atualizados, dados que não têm uma análise ali realmente com apontamentos inteligentes e interessantes para aquilo que eu estou precisando fazer, vão direcionar para aquilo que a gente falou no exemplo anterior, que é um caminho, não necessariamente um caminho bom. E aí eu falo, não, aqui, ó, estou tomando minhas decisões a partir de dados, né? Porque não é somente você ter um banco de dados, né? Não, que o gestor, né, tá falando, não, estou fazendo tudo certo, estou fazendo meu para nós, maravilhoso, que maravilhoso planilha de Excel, né? Mas e agora? O que a gente vai fazer com isso, né? Que tipo de informações que nós vamos trazer para fazer um cruzamento de dados que seja de fato eficiente para aquilo que a gente tem que tomar de decisão. Então, eu acredito que entender que a parte de estruturação de dados é sobre constância, inteligência, apontamento, direcionamento. Eu tenho que saber por que eu estou trazendo esses dados, coletando esses dados, como que eu vou estruturar eles, que tipo de inteligência que eu vou trazer também para fazer o cruzamento para a extração dos dados, de modo que eu consiga direcionar de uma forma assertiva, e, ao mesmo tempo, ter ali em mente que é preciso atualizar esse sistema constantemente. Então, fazer levantamentos, entender se esses levantamentos, né, se esses dados coletados, de fato, são os dados que eu preciso, direcionar isso junto com uma inteligência, né, não só sobre o dado em si, mas sobre a funcionalidade dele. Isso que a Hannah colocou sobre a atualização, a importância dos dados estarem atualizados,
é realmente fundamental, né? Então, eu queria comentar um pouco em cima disso. Eu vejo que um dos grandes fatores de competitividade no mercado atual, qualquer empresa, tá, é você conseguir atuar em tempo real, tomar decisão em tempo real, ou pelo menos em near real time. Então, principalmente processos relacionados a vendas e a interação com o cliente, tá? E como é que a gente consegue trabalhar bem em tempo real? Tendo informação de forma tempestiva. Então, uma das maneiras da gente trabalhar bem isso é ter uma arquitetura de pipeline muito bem definida, em que você eventualmente tem um processamento batch para as rotinas principais massivas, mas você também tem muito bem arquitetado, de forma, inclusive, muitas vezes paralela, o processamento stream, né, para ter estes dados em tempo real e tomar a decisão. Mas também, muitas vezes, um dos fatores de redução de custo, né, nesse processo é você conseguir conjugar muito bem o processamento batch com o processamento stream. Porque muitas vezes você está processando o mesmo dado que está vindo pela corrente stream, né, o tempo real, é o mesmo dado que você depois processa no batch. Então você está processando 2 vezes o mesmo dado. Isso já é um grande problema. Você processar dados em grandes volumes, imagina processar dados 2 vezes. Então, essa é uma questão importante para quando a gente procura trabalhar com a atualização de dados, né, o dado mais atual possível para tomada de decisão. E tem um outro ponto importante, por que a atualização é tão importante, é que basicamente é o seguinte, eu vejo um negócio, o valor de um negócio, né, ele tem 2 partes, né? Ele tem o modelo de negócio em si, que você, numa metodologia de startup enxuta ou qualquer coisa, você vai refinando esse modelo de negócio ao longo do tempo, vai gerando tração, dá valor para o cliente, a coisa realmente funciona e tudo mais. Então, é modelo de negócio, mas a outra ponta dos negócios modernos é como é que você escala esse modelo de negócio. Não tem serventia nenhum hoje em dia. Você tem um modelo de negócio bem azeitado se ele não é escalável, né? Porque o negócio é global, os negócios são globais, a competitividade em nível global e a competitividade está no tempo real, está em contato com o cliente em plataformas sociais e tudo mais. Então, a escalagem de negócio do ponto de vista de automação, de estar em tempo real, né, de ter o dado atual para tomar decisão em tempo real é extremamente importante. Então, é um ótimo ponto que a Hannah colocou. Complementando isso que o Rodrigo falou agora, né, enquanto você estava falando, inclusive, das questões de escalabilidade, de startups, né, e de análises, eu estava pensando aqui em algumas questões, por exemplo, de atualização que são muito importantes, que é quando a gente pergunta, por exemplo, de performance de produto, performance de venda, e aí eu preciso fazer comparativos, não só analisando a parte da venda em si, mas de margem, né? Qual produto que tem melhor margem, qual produto... Tem um produto que ele sai mais, mas ele tem uma margem muito pequena, tem um produto que ele sai menos, mas ele tem uma margem muito maior, e eu preciso analisar isso, fazer uma análise de histórico, entendendo ali, né, em períodos também, quando é que esse produto vende mais, quando é que esse produto vende menos. Preciso entender que é a questão que a gente falou antes da constância, ali, da coleta de dados, e aí preciso fazer essa análise também de forma atualizada, né? Então tem que ter um tempo ali para que essa coleta seja de fato uma coleta confiável, e ao mesmo tempo eu preciso de dados atualizados para eu entender a partir daqui, né, desse momento hoje, o que a gente tem para fazer, o que aconteceu, por exemplo, nos últimos 12 meses, ou nos últimos 24 meses, que aí fica melhor, inclusive, da gente conseguir analisar, para eu entender o que eu consigo fazer a partir de agora, ou seja, eu quero dado até hoje, sabe? Você está me entregando dado até 3 meses atrás, acabou de dar um furo aqui na minha análise e eu preciso do dado até hoje. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele monte de doc lá e jogar isso onde para poder me trazer as informações. E isso dentro do contexto para a gente criar sistemas, né, de autoescalabilidade, para a gente analisar, fazer algo mais ousado, né, vamos dizer assim, a gente precisa de ter esses dados atualizados. O que eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito bem a importância disso, fica uma coisa quase mágica, né? Eu preciso que você encontre um caminho
para a gente conseguir escalar, trazer um novo cenário para esse projeto. Novamente, eu chego, baseado em quê? Né? É isso aqui, a partir desses dados aqui que você quer que eu tome essa decisão? Não, peraí, vamos diminuir a expectativa, porque nós precisaríamos de mais informações, então a gente vai precisar diminuir, inclusive, o nosso alcance, porque senão o nosso risco vai ficar muito grande, com dados pouco estruturados ou com furos, né, que eu estou chamando de furos aqui, eu não consigo trazer para você essa estratégia, a não ser que você queira assumir o risco, que vai ficar mais alto. Sempre sai mais caro, né? Vocês trouxeram aí bastante conteúdo para os nossos ouvintes, de pontos que, se ele não está executando, eles estão falhando na hora de fazer análise ou na hora de fazer coleta ou interpretação do dado. E, sem dúvidas nenhuma, dados furados ou dados que não fazem sentido ou dados que não estão em near real time ou real time, dependendo da qualidade do teu projeto e da necessidade do seu projeto, você alcança esse padrão. A gente começa a falar, então, de sinais perceptíveis para projetos que estão de dados que estão fatídicos a serem fracassados, né? E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do conhecimento de vocês sobre isso. Quais seriam os principais sinais ou os primeiros sinais que vocês, ao chegar num cliente, ao chegar num projeto que vocês estão assumindo, seja um projeto que vai começar, um projeto que já está em andamento por uma outra empresa, que vocês percebem, pera, certamente aqui, ó, já tem erro, aqui tem erro, isso daqui é sinal de fracasso, isso aqui vai fazer o projeto falhar lá na frente. Então, falando aqui da minha perspectiva, né, na área de estratégia, na área de diretoria de estratégia, eu vejo nos resultados, nas consequências, em vendas, desalinhamento em relação à perspectiva de planejamento estratégico e execução, dificuldade de entrada em novos mercados, posicionamento equivocado, dificuldade em atender os clientes dentro do contexto de preço, dentro do contexto de entrega. A falta de dados estruturados gera uma miopia, né, por parte da empresa e das lideranças. Então, elas acham que elas estão tomando decisões a partir de análises seguras, e na realidade, quando você vê o sistema, ele vira um Frankenstein, porque ele não está sendo orientado pela realidade das coisas, né? Então, eu acho que o produto está performando bem, mas na realidade esse produto está péssimo, ou ele está com uma margem horrorosa, ou ele está performando bem porque o preço está muito abaixo do que deveria ser de fato. Então, as análises começam a ficar todas muito erradas ou equivocadas, e você começa a sentir isso no caixa da empresa, né? Você está tentando tracionar o projeto e você não consegue, você está tentando entrar numa região que não era a região mais adequada e você não consegue, você está tendo problemas no seu caixa, você está tendo problemas com frustração da sua equipe, e quando você vê toda essa falta de direcionamento claro, estratégico e bem embasado, está gerando uma série de furos, né? O que eu chamo de ali no encanamento de uma casa, por exemplo, são furos em toda a parte hidráulica, todos os canos que são furados. Então, a operação fica muito mais cara, a pressão fica muito mais alta, porque realmente você está rodando o sistema com vazamentos, e aí, a partir do momento que você começa a fechar esses vazamentos e ter análises mais bem embasadas, o seu negócio funciona muito mais rápido, você consegue alavancar muito mais as ideias dos projetos. O que me chama bastante a atenção quando eu entro numa empresa e falo, olha, esse barco está meio furado, né? São dois aspectos que eu olho, tá? Pelo menos primariamente. Primeiro é o capitão do barco, tá? Ou a equipe sênior. Então, assim, o nível do capitão do barco precisa ser de um profissional realmente com alta competência, tá? E múltipla competência, né? E da mesma forma, a equipe sênior, né? Então, a equipe que trabalha com cada uma das sub-áreas de dados tem que ter um nível de maturidade, competência técnica, de maturidade de gestão técnica também. Porque basicamente, essa área de dados, de uma maneira geral, é uma área em que você tem um nível de complexidade alto, né? Então, de background técnico e também de experiência de integração de várias áreas diferentes. Então, se o capitão do barco e a equipe sênior não tem esse nível de maturidade, consequentemente, a empresa está em maus lençóis, realmente precisa de ajuda para dar esse próximo passo.
E eu costumo falar que, assim, um cientista de dados, um engenheiro de dados realmente sênior, né, ele vale por 100 júnior, ou muito mais, ou 1000 júniors, júnior pleno, etc. Aquela equipe inteira cheia de estagiário, tá todo mundo aprendendo e tal. Você coloca vai ter um resultado, um realmente bom, vai ter um resultado muito melhor. Ou pelo menos um muito sênior a comandar a toda a evolução da turma. Então, o primeiro aspecto é esse, são pessoas, né? O segundo aspecto se refere à estrutura de processo. Então, eu peço sempre para ver a arquitetura, processamento, pipeline de dados e como é que isso está agregado à visão, à missão da empresa, o que a empresa tem que produzir de valor no final das contas. Então, porque essa engenharia, a ciência de dados, ela tem que servir, antes de tudo, ao negócio. Então, precisa ter um alinhamento muito grande. Quais são os dados, qual é o nível de automação, esse é um aspecto importante, mas mais do que isso, como é que isso se conversa com o negócio, né? Então, muitas vezes uma análise inicial, uma análise primária, em cima desses dois pontos, já me dão ali um bom norte de como seguir, de como orientar a empresa no primeiro momento, de como montar uma proposição, uma proposta de ação. Então, esses são dois pontos que eu acho fundamentais. Ótimo. Eu me recordo com a tua fala, Rodrigo, de ver muito o cenário antigo da guerra existente entre marketing e vendas, né? O que um esperava, o que o outro pensava. Existia um conflito muito grande entre essas áreas, até que se criou uma cerimônia de handoff, né? De passagem de bastão, mas também precisou se criar uma área de receita acima de tudo isso, né? Alguém que olhe para um guarda-chuva inteiro e entenda que não existe conflito. O que existe, na verdade, é a necessidade de alinhamento para a fluidez daquela área. E eu vejo isso muito hoje também em áreas de tecnologia, principalmente em projetos de dados. Um distanciamento muito grande sobre a necessidade real da área de negócio e uma necessidade muito grande da área de tecnologia de cumprir o protocolo de seguir com data lakes, com data, né, DWs. Agora existe o DW Lake, cada vez vai se ganhando mais robustez, né, a TI vai crescendo, e no final do dia, talvez ele precisava só de um negócio pequenininho para resolver o problema da área de negócio, se houvesse um alinhamento entre eles nesse projeto. Esse ponto que você colocou do alinhamento de diversas áreas, eu acho assim, fundamental, né? E eu até advogo que o CEO hoje, o CEO moderno, ele deve entender muito de tecnologia, deve entender muito de dados. Porque, como eu estava dizendo antes, eu vejo que uma empresa bem-sucedida, ela é formada pelo modelo de negócio e ela é formada pela escalabilidade desse modelo de negócio. A escalabilidade é feita pelo pipeline de dados, né? Então, eu vejo que o CEO deve olhar para a empresa como uma máquina automatizada de fazer negócio que você pode escalar mediante a demanda que você tem pelo mercado. Então, o CEO conhecendo isso, o CEO conhecendo os aspectos de dados de escalabilidade, ele consegue ter um papel muito mais efetivo em fazer a turminha toda, né, todos os departamentos da empresa trabalharem em prol de um objetivo comum. Né? Uma empresa é como se fosse um organismo humano, cada pedaço ali, um órgão que tem uma função, mas que tem que trabalhar em prol daquele ser se desenvolver. Né? Então, aí no caso da empresa, também eu vejo da mesma forma. Então, o CEO, ele é o cérebro, é aquele que tem que fazer a orquestração toda, ele deve entender muito de dados. Só complementando uma coisa também que eu peguei ali nesse mesmo sentido, a dificuldade que é das lideranças de conseguir se enxergar nesse mundo de tecnologia e de implementar isso, conectando todas as áreas e de entender, porque também ali, né, dependendo da equipe de tecnologia, cria-se uma separação muito grande de essas são as minhas tarefas, as tarefas do marketing são essas, a tarefa do time de venda é essa, de vender, e parece que as coisas são separadas, exatamente porque as pessoas não estão pensando no resultado final, né? É como se você tem aqui que bater suas 8 horas por dia, então você vai me entregar essas demandas técnicas, aquela galera vai entregar as demandas técnicas, e os outros vão entregar as demandas técnicas, então é quase uma cultura de separação das áreas. Então, está cada um fazendo o seu ali, entregando, mas não está pensando
no resultado. Para que eles vão usar esse dado? Não, tem que estruturar, mas para que eles vão usar essa informação? E aí eu acho que não só, né, o CEO tem essa função ali de juntar, mas há uma questão também de cultura, de desenvolvimento de cultura de toda a equipe pensar por que eu estou fazendo isso e qual tipo de resultado a empresa busca, isso que eu estou fazendo está amarrado a quem, a quê. Então, a criação de equipes também conectadas, sabe? Ao invés de separar núcleos, conectar núcleos de fato e colocar todo mundo olhando para a mesma direção, para o mesmo lugar. Então, os CEOs, eles têm que dar acesso à visão de negócio. Eles têm que dar acesso a todas as partes das equipes e da equipe em si, para onde que a empresa está indo, né? O que está sendo feito, para não ficar essa coisa de eu estou fazendo, mas eu não sei para que serve. Mas eu estou fazendo muito bem feito, conforme o que o meu líder mandou, né? Fica, inclusive, a equipe fica muito sem autonomia, porque ela não sabe, como ela não sabe para onde ela está indo, ela perde autonomia, inclusive, de criação de novas ideias, de inovação. Ela está sempre entregando o que estão mandando, né? Então, acho que se a gente conseguir alinhar essa visão da liderança com essa visão da equipe também, eu acho que muito da nossa vida já fica bem resolvido. Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai transitar para o nosso quadro do ping-pong, mas eu queria trazer de volta a provocação para vocês. Como a gente pode utilizar os dados para entender que o meu projeto de dados está caminhando bem? Imediatamente, eu conecto muito a informação ao resultado. Para fazer essa amarração, eu acho que quando a gente está estruturando os dados, a gente já precisa desenvolver indicadores, né? A gente já precisa determinar quais são os indicadores que vão fazer com que eu analise se os resultados que eu tenho resultados a partir, né, daquilo que a gente está fazendo, a partir dos dados. Então, quando eu vejo uma marca, uma empresa, um negócio, né, direcionando bem as suas vendas, o preço, ele está muito bem alinhado com aquilo que o mercado pede. A equipe, ela sabe muito bem onde ela está e para onde ela está indo. Então, a gente tem uma cultura em harmonia, a gente tem o time de vendas muito bem alinhado ali com o time de marketing, com o time financeiro, né? A gente vê que todo o sistema, né, todo o ecossistema ali daquele negócio, ele está fluindo muito bem direcionado. Então, as vendas estão acontecendo, os preços estão ajustados, o caixa está sendo bem equilibrado, bem desenvolvido, as pessoas estão trabalhando com foco direcionado e, consequentemente, né, clientes felizes, projetos de impacto, dinheiro rodando, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então, todas as partes ali funcionando de uma forma melhor do que se não tivessem esses dados, né, essas análises estruturadas. A minha visão, em primeira instância, corrobora com a visão da Ana, né, que é justamente de criar indicadores de negócio, né, aquela questão de olhar primeiro para o negócio, olhar para o objetivo de negócio, o que a gente quer alcançar com esse projeto de tecnologia, esse projeto de dados, e mensurar, né, se houve uma mudança real, né, dentro das expectativas no indicador de negócio, né, que se quer trabalhar. Então, esse alinhamento com as questões de negócio é super importante e a gente precisa ter controles em cima disso, né, controles do ponto de vista de gestão. Né. Colocar um ponto a mais, que seria a necessidade de controle dos próprios algoritmos ou mesmo dos modelos que se produzem a partir dos algoritmos, o nível de performance dessas produções. Então, tão importante quanto você ter um modelo que funciona é você ter o controle, todo o mecanismo de controle, todas as métricas de controle de performance desse modelo bem setados, fazendo acompanhamento em tempo real e você criar um pipeline de substituição ou de ajuste. Né? Então, tão importante quanto você ter algo que funciona é você saber o que fazer quando ele deixa de funcionar. E quando se você cria algo que é um benefício, por exemplo, para o cliente final e de repente isso deixa de funcionar, isso é uma má experiência. Ou se você tem um
um processo que está tomando decisões boas, por exemplo, uma decisão automatizada de fluxo de crédito, e de repente você tem uma deterioração do modelo, você pode criar uma carteira podre que a tua instituição financeira vai ter que lidar durante um bom tempo, né? Não só financeiramente, como também até reverberação negativa no mercado. Esse tipo de controle é extremamente importante, e o redesenho disso, ou mesmo o treinamento constante, uma das maneiras da gente tratar isso é com o treinamento constante dos modelos, além do monitoramento. Só que o treinamento constante dos modelos também tem as suas particularidades, né? Porque uma coisa é você fazer um retreinamento do modelo de forma periódica e ir olhando todos os relatórios com o máximo cuidado, ser humano experiente olhando ali. Outra coisa é o processo automatizado de retreinamento em que você não tem uma supervisão humana direta, né? Então, o processo de retreinamento tem que ser muito mais robusto nesse sentido. Então, novamente, assim, muitas vezes a gente está muito interessado, muito ansioso pelo resultado final, ter o modelo funcionando, ter o processo ali em produção para gerar o benefício rápido, e muitas vezes se deixa para depois, ou para mexer com o carro andando, né, nesses controles, né, e o que é um risco que não se deve correr. Isso daí tudo deve estar dentro do planejamento desde o começo. Legal, vamos lá então transitar para o nosso ping-pong. E eu vou começar com a Hannah. Hannah, me conta um segredo a respeito dos dados. Vou contar o meu segredo de análise de dados. Toda vez que eu faço uma análise, eu busco cruzar informações com outras análises externas, análises correlacionadas, para eu bater os dados e ver se eu encontro furos, né? A partir do momento que eu gero ali um sistema de coerência, onde um dado que conversa com o outro, que gera o outro, me leva ao caminho que eu consigo enxergar esse caminho de uma forma mais segura, eu consigo tomar melhores decisões. Então, o meu segredo é o cruzamento de dados sempre. Nunca analisar um dado de forma unilateral. Sempre buscar as informações de outras formas também, e caso encontre furos, para tudo, analisa, né, busca as informações, busca os dados, chama as pessoas responsáveis para depois você continuar o processo de análise e decisão. Da minha parte, se é segredo, eu não deveria contar aqui, né? Mas vamos lá. Para mim, acho que um grande segredo que acho que, na verdade, muitas pessoas não sabem, né, é que, como eu mencionei antes, um profissional realmente competente, realmente experiente, vale por 100, por 1000 cientistas de dados, engenheiros de dados, júnior, pleno, uma equipe toda, está em um monte de estagiário. Então, assim, uma equipe que começa com alguém realmente experiente, está anos-luz à frente de uma equipe, de um catado de muita gente que está no meio do desenvolvimento. Legal. Rodrigo, eu começo contigo agora. Um erro. Trabalhar de forma indiscriminada entre as suas áreas de operações e as áreas de planejamento, né? As áreas de operações das empresas são aquelas que têm que entregar, né, o produto, o serviço, a coisa não pode parar, você está entregando valor, e do outro lado você tem a área de planejamento. A área de planejamento é aquela área que tem que estar blindada das preocupações do dia a dia para pensar, né? Então, nos problemas, como resolver e como automatizar. E o que eu vejo em muitas empresas a empresa está com um problema operacional, chama o pessoal da área de planejamento para resolver, para apagar o fogo. E muitas vezes você não tem a vazão da inteligência, aquele negócio de você parar, pensar no problema com calma, encontrar uma solução definitiva, automatizar e partir para o próximo nível de automação. Então, esse é um erro que eu vejo acontecendo em muitas empresas. Um erro que eu trago aqui está muito correlacionado a isso que o Rodrigo traz, que eu vou chamar aqui de cabo de guerra. Quando uma área acha que seus dados são mais importantes que os dados de outra área, ao invés de correlacionar e trabalhar em conjunto. Então, o setor entrando em guerra, em briga com outro setor, porque o meu setor precisa disso, porque o outro é mais importante. E, na realidade, o que a gente precisa é de conectar todos os apontamentos, né? Então, agora, algumas áreas que a gente falou, financeiro, comercial, o marketing, a gente precisa que essas áreas conversem,
muito bem, elas se alinhem e que todos estejam olhando para o mesmo lugar, e não que elas briguem entre si, né, e coloquem os dados ali um em choque com o outro, ao invés de dados que entram ali no conjunto de planejamento para todos irem para o mesmo lugar. Legal, pessoal. Hanna, contigo agora, uma referência. Rodrigo Togneri está virando minha referência aqui agora, várias informações interessantes. Mas eu tenho aqui na minha mente, dentro do contexto do branding, por exemplo, o Aker, que ele é uma pessoa que traz muito para a gente essa correlação da marca com o brand equity, com o desempenho. Então, aproximando esses dois universos, ao invés de dividir, né? Quando a gente começa a falar, os intangíveis se tornam tangíveis a partir da análise de dados. Quais são esses dados? Dados referentes à reputação, a gente consegue mensurar, reconhecimento, a gente consegue mensurar, dentre vários outros dados que são importantes para a gente transformar coisas que até então as pessoas não entendiam muito bem em ativos de valor. Eu tenho duas referências dentro da área de dados, né, quando a gente fala principalmente desses assuntos que a gente está falando aqui, quando as coisas podem dar errado, né? Uma delas é o Nate Silver, né? Ele tem uma obra muito interessante que, se eu não me engano, se chama Sinal e o Ruído, né? The Signal and the Noise, alguma coisa assim. Ele ensina muito bem a você identificar realmente ali o que é sinal e separar daquilo que não é, né? Então, do ponto de vista de análise de dados, é um tipo de filosofia que eu aprecio muito. E do ponto de vista de arquitetura de dados, arquitetura eficiente, tem o Jay Kreps. Jay Kreps é o criador da arquitetura Kappa, né? E ele tem um artigo muito bom contestando a arquitetura Lambda criada anteriormente, que a grande maioria, 90% das empresas utiliza a arquitetura Lambda, e a arquitetura Kappa, ela resolve muitos dos problemas da arquitetura Lambda. Então, tem um nível de complexidade um pouquinho superior, mas assim, o nível de performance e escalabilidade é maravilhoso, assim. Então, essas são as duas principais referências que eu tenho para comentar agora. E eu começo contigo novamente, Rodrigo. Uma dica. Eu gosto de 3 palavrinhas, para mim, são mântricas em análise em dados, né? Então, analise, automatize e escale. Simples assim. Então, você analisa os dados, né? Ou seja, pega o problema que você tem para resolver, analisa a fundo. Segundo passo, você automatiza essa solução e depois você escala. E aí você basicamente resolveu de fato um problema. Então você está pronto para o próximo problema, para o próximo degrau de evolução da sua empresa. E a minha dica é, primeira coisa, organize os dados que você tem dentro de casa. Faça ali um checklist de todas as áreas, identifique todas as informações que você desconhece. Identifique todos os dados que você deveria controlar e que você não está controlando. Faça perguntas básicas ali para o seu sistema, para as suas lideranças, né, sobre vendas, sobre pessoas, sobre mercado, sobre clientes, fornecedores, números. E a partir, né, desse checklist, começa a estruturar todos esses dados ali a partir do básico. A gente só consegue chegar em análises estruturadas complexas depois que a gente consegue desenvolver e estruturar aquilo que a gente tem como básico. E agora eu começo contigo. Um livro. O livro que eu vou trazer é um livro, para mim, que ele é quase uma bíblia, que é o Princípio 80-20, de Richard Koch, que basicamente eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto de todo mundo, que é o Pareto, né? Aplica as regras Pareto que funcionam. 20% das coisas carregam 80% dos seus status, né? Falando assim, de forma geral, e a gente consegue aplicar o 80-20 em muitas áreas diferentes. Então, eu acho que tem que ser um livro de cabeceira, porque realmente a gente consegue grandes resultados e grandes análises a partir disso. O meu livro já é um pouco antigo, né? Se tratando de dados, de tecnologia, que, enfim, né? A gente está sempre trabalhando na ponta do conhecimento, mas quando a gente fala de gestão de dados nas empresas, o livro que ainda me parece muito atual é o Data Science for Business, do Frost e Provost.
né? Então, eu acho que para mim ele é leitura obrigatória para gestores, para quem está estruturando dados dentro de uma companhia. Legal, pessoal. O bate-papo de hoje foi riquíssimo, mas chegamos ao fim de mais um episódio do Desvendados. E eu quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Obrigado, Hannah. Obrigado, Guilherme. Para vocês conhecerem mais do meu trabalho, né, segue lá no LinkedIn, Hannah Castor. Eu sou CEO, diretora de estratégia da Raco. Então, no Instagram, a gente está como @inteligência-raco, estamos no LinkedIn, temos o site também, raco.com.br, né? É com HACOO, tá? .com.br. E além, né, de ser diretora, CEO, eu também sou professora, né? Também dou palestras, eu tenho bastante tempo que eu desenvolvo, escrevo conteúdo autoral também. E é isso, muito obrigada, Rodrigo, obrigada, Guilherme, prazer estar com vocês. Legal, obrigado, Hannah, obrigado por abrilhantar a nossa mesa. Obrigado também, Rodrigo. Poxa, eu que agradeço, Guilherme, foi um prazer estar com você e com a Hannah nessa mesa. Para quem gostaria de me seguir para ter mais conteúdos a respeito de dados, inteligência artificial, mesmo aplicações em inteligência financeira, eu tenho no meu Instagram, que é @rodtoneri, né? Então ROD do Rodrigo, né? Toneri se escreve TOGNERI, é Togneri, mas a pronúncia italiana é Toneri, né? Então no Instagram eu estou nesse endereço. Tem o Instagram da minha empresa também, né? Findocs, né? Fin de finanças, docs de DOCS, de doctors, né? Então é docs só. Então, Findocs. No LinkedIn também, Rodrigo Toneri. Então vai ser um prazer entrar em contato com os ouvintes. Então é isso aí. Novamente agradeço. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Obrigado, Rodrigo. É isso aí, pessoal. Desvendados é o seu podcast para explorar o mundo de pessoas, BI, tecnologia e dados, trazendo insights que vão revolucionar suas decisões e transformar a forma como você trabalha e administra seus negócios. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, adicione o podcast ao favoritos em seu aplicativo de áudio preferido e compartilhe esse podcast com todos que desejam compreender o impacto dos dados na tomada de decisão. Até o próximo episódio e continue conectado ao futuro com Desvendados.